Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos ao curso Apocalipse, os sinais de esperança. Hoje nós vamos estudar a aula de número 8, que tem como título O Reino Milenar de Jesus na Terra. Introdução da lição. O reino milenar de Cristo será um governo absoluto de Cristo e da sua igreja na Terra. Nesta lição, faremos uma descrição do reino milenar de Cristo. Veremos os propósitos deste reino milenar. Conheceremos o tempo e local deste reino, suas características morais, espirituais e naturais. Identificaremos os habitantes no reino milenar, a organização social, a organização política e espiritual. E também finalizaremos o nosso estudo identificando a morada dos santos, bem como a morada de Satanás, demônios e ímpios no reino milenar. Item número 1 da lição: descrição do reino milenar de Cristo na Terra. O milênio será o período literal de 1000 anos terrestre em que Jesus Cristo governará a Terra, a partir da implementação de seu reino com excelsa paz e justiça nunca experimentadas na história da humanidade. Será um reino com duração de 1000 anos, em que o Senhor Jesus será exaltado como o desejado de todas as nações do mundo e Salvador de Israel. Será a plena vigência do reino universal de Deus na Terra. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 6, registra esta afirmação do milênio como reino de Cristo aqui na Terra. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tanto aqui está caracterizado, aqui está assertiva na palavra de Deus, que este reino milenar vai existir aqui na Terra. No item número 2 da lição, nós vamos ver quais foram os propósitos, ou quais serão os propósitos do reino milenar de Cristo na Terra, melhor dizendo. Então, o primeiro ponto, vamos dividir em 2 pontos, e a partir desses 2 pontos, desses 2 propósitos, vamos colocar subitens, né, dos propósitos. Então, o primeiro propósito geral é estabelecer o plano original do Éden quanto à governança da terra pelo homem. Então, este é o primeiro propósito no sentido geral, estabelecer o plano original do Éden quanto à governança da terra pelo homem. Por quê? Porque foi no Éden que o Senhor entregou todo o governo da terra para Adão e Eva. Eles desobedeceram ao Senhor e decaíram, e este governo passou às mãos de Satanás.
porque o mundo jaz no maligno a partir de então. Mas vamos ver quais foram as etapas para que Jesus venha a restabelecer o plano original do Éden. Vamos entender isso. Primeiro, Deus criou o homem para que ele governasse de forma absoluta na terra, sendo a terra uma réplica do reino de Deus. E esta era a vontade do Senhor, que o homem governasse a terra. E essa vontade está bem expressa no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 ao 31, que diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Tanto aqui, o Senhor cria o homem, no caso, Adão e Eva, e coloca-os para governar de forma absoluta a terra. Ocorre que o homem peca, desobedecendo ao Senhor. Ele decaiu, então, em desgraça, tanto Adão como Eva, em desgraça espiritual, e entregou essa governança deste mundo a Satanás. No livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo de número 1 até o 24, há uma descrição completa dessa queda. Inclusive, até com as maldições, ou sentenças, melhor dizendo, de Deus a todos os personagens envolvidos nessa queda, tanto para Adão, como para Eva, como para a serpente, e até a própria terra foi amaldiçoada nesse sentido. Aqui, a partir do versículo 14 de Gênesis 3, ou seja, Adão e Eva desobedecem ao Senhor e decaem, ou seja, a imagem e semelhança de Deus neles é corrompida. Então o Senhor coloca sentenças para, a partir daí, a natureza, a terra foi totalmente decaída. Então ele diz assim no versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis: Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizesse. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 8. Gênesis 3, 8. Diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, ou seja, eles já haviam pecado, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, no caso Adão e Eva, por entre as árvores do jardim, se esconderam do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Que te fez saber que estavas nu?
Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia da Bíblia da vinda do Senhor Jesus Cristo para salvar a humanidade. Vou repetir o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 16. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Terra aqui é amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Observe que a maior sentença e a mais dura de todas aqui foi a morte física do homem. O homem, quando o Senhor diz: No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. No caso, aqui significa a morte física, já que eles tinham morrido espiritualmente para o Senhor quando pecaram. Ora, Jesus veio então pela primeira vez a este mundo para destruir as obras do diabo. E o fez salvando o homem da condenação eterna, através da sua morte na cruz do Calvário, reconciliando o homem com Deus. Ora, então a natureza ficou decaída. O homem estava decaído totalmente por causa do pecado. O próprio Senhor fez então aqui uma profecia da vinda do Salvador, ou seja, daquele que, através de um sacrifício, iria reconciliar o homem com Deus, já que o homem se afastara de Deus por causa da desobediência. Então, chega Jesus, e na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Cristo vem à terra e, através do seu sacrifício, a cruz do Calvário, a sua morte, ele restaura, ele destrói essa obra que o diabo fez por induzir Adão e Eva a se afastarem de Deus, pecarem. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 ao 21, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Quando ele diz assim:
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 21. E assim, capítulo 11 ao 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 21. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-nos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, Jesus veio a este mundo pela primeira vez para destruir as obras do diabo, ou seja, reconciliar o homem com Deus. As obras de Satanás, elas ainda não foram totalmente desfeitas. Ele ainda promove uma forte influência no homem para pecar. Indiretamente governa este mundo e precisa ser destronado para que o homem volte a governar a terra segundo o plano original de Deus para o Éden. Então, de toda sorte, esta obra de Deus, de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, promove a reconciliação de Deus com o homem, promove a salvação de Deus, a salvação do homem através do próprio Cristo. Porém, Satanás ainda está solto neste mundo, realizando todo tipo de desgraça, buscando corromper, acabar com tudo que é sagrado, tudo que é de Deus, especialmente a mais singular criação, que é o homem. Então, ele trabalha diuturnamente para destruir o homem, destruir o ser humano. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. No capítulo 5 dessa primeira carta, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto,
é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século é Satanás, que busca cegar o entendimento dos incrédulos, para que não se cheguem a Deus. Ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Portanto, aqui já há também uma ação de Satanás, a serpente que enganou a Eva, e com a sua astúcia ainda busca corromper a mente das pessoas, para que se afastem do Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, aqui está bem caracterizado, nestes textos que nós fizemos na leitura, de que o diabo, Satanás, continua agindo neste mundo para destruir o ser humano, para levar o ser humano para o inferno, para afastar o ser humano de Deus. Essa é a missão de Satanás: matar, roubar, destruir. Jesus voltará triunfalmente pela segunda vez. Lembrando que nós estamos aqui estudando o primeiro propósito do reino milenar de Cristo, que é estabelecer o plano original do Éden, quanto à governança da terra pelo homem. Então, nós estamos explicando como foi esse decaimento do homem e como vai ser essa restauração, segundo a condição lá do Éden. Então, Jesus voltará triunfalmente pela segunda vez para destronar Satanás. Estudamos isso na aula passada. E destronar Satanás do quê? Do governo deste mundo, de vez. E estabelecerá o seu reino milenar, na condição de 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus volta e vai governar aqui na Terra por 1000 anos, a partir da capital mundial, Jerusalém. E assim ele vai restabelecer o governo pleno do homem na Terra. E pois nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. E assim a vontade de Deus será observada e todas as promessas totalmente cumpridas. Então, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. A primeira ressurreição é exatamente aquela ressurreição do arrebatamento, que nós estudamos em aulas passadas. E, portanto, aqui Cristo vai reinar por 1000 anos com a companhia da igreja. A igreja foi arrebatada, a igreja glorificada, volta com Jesus no segundo ato da sua volta para julgar as nações, na batalha do Armagedon, aniquilar o império satânico, e aí começa o reino milenar de Cristo, e nós, a igreja glorificada, no corpo glorificado, estaremos com Jesus governando a terra. E estará aí estabelecido, restabelecido o plano
original do Éden, quando a governança da terra é feita pelo homem. Então, o reino milenar de Cristo não é um estado eterno. Terá parte terrena e parte espiritual, sendo então o restabelecimento deste plano original em que Deus criou o homem, para que ele governasse de forma absoluta a terra, sendo esta a vontade do Senhor. O Salmo de número 2, versículos 1 ao 12, nós lemos na aula passada, inclusive, ele se reporta exatamente a este reino milenar de Cristo aqui na terra. Mas observe que ela terá parte terrena e parte espiritual. Ainda não será o céu, mas será o Éden lá no plano original, que foi totalmente corrompido pela ação de Satanás. O segundo propósito do reino milenar, melhor dizendo, milenar, é realizar o cumprimento de todos os pactos e promessas de Deus para Israel. Então, agora, nós sabemos pela palavra de Deus que Israel foi a nação escolhida como um modelo sacerdotal para as demais nações. Infelizmente, falharam nesse sentido, não cumpriram o que Deus houver estabelecido, mas agora Jesus vai exatamente restaurar, cumprir todos os pactos e promessas de Deus para Israel, nesse momento do reino milenar. Então, a nação de Israel será restaurada. E toda a terra será governada a partir de Jerusalém. A partir de Jerusalém, Jerusalém será a capital mundial do mundo, da terra, no reino milenar de Cristo. Isso está posto numa profecia de Jeremias. Jeremias faz essa profecia no capítulo de número 33, Jeremias, capítulo de número 33, versículos 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, assim se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo, e a de noiva,
e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Portanto, aqui observamos que Jesus vai restaurar Israel, vai realizar, vai cumprir todos os pactos e promessas que ele fez a Israel. Nesse reino milenar será construído o quarto templo em Jerusalém. Israel será a nação sacerdotal para todas as nações. Para todas as nações. Significa aqui que o Senhor vai construir um novo templo e que nós denominamos como o quarto templo, no caso, porque o primeiro templo foi aquele que foi construído por Salomão, e aí veio esse templo ele foi restaurado por Herodes o Grande, depois foi destruído, hoje só se encontra o muro. O terceiro templo vai ser construído pelo próprio anticristo, que vai se assentar no trono, mas esse trono esse também será destruído, e aí será construído o quarto templo, sim, em Jerusalém. Isaías capítulo 66, versículos 18 ao 21, faz exatamente esta profecia. Isaías 66, 18 a 21 diz assim a palavra do Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Está falando aqui desse reino milenar de Jesus com governo em Jerusalém. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e a Javã, até as terras do mar, mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Portanto, aqui está definido o quarto templo nesse reino milenar de Jesus. O livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 46, findando no versículo 24, desse capítulo 46, ele descreve o templo do milênio, ou seja, o quarto templo que será construído em Jerusalém, onde os sacrifícios vão acontecer como memorial, como a ceia e o batismo hoje. Hoje nós temos a ceia do Senhor e o batismo como memoriais da obra de Jesus. No milênio, nós teremos também sacrifícios que acontecerão, não de animais, porque Cristo é o último sacrifício. É o único e perfeito sacrifício. Não precisamos mais realizar sacrifícios de animais. Mas para memorial desta obra do Senhor, haverá sacrifícios memoriais. Simbólicos. Não significa aqui que animais serão mortos, mas haverá um simbolismo desse sacrifício.
as fronteiras de Israel serão restabelecidas, segundo os limites prometidos pelo Senhor a Abraão. Está escrito no livro de Ezequiel, todo o capítulo 48. Traz exatamente essa profecia do restabelecimento das fronteiras. Porque o atual Israel, o atual território de Israel, não é não tem os limites de terra que Deus houvera prometido ou prometeu no passado. Então, o Senhor vai também cumprir essa promessa de restabelecer a abrangência de todo o território, segundo o que o Senhor prometeu a Abraão. Portanto, são esses dois os propósitos do reino milenar, ou seja, para a volta de Cristo aqui. Porque há muitos podem perguntar, por que então não retorna logo para o céu? Por que esse reino milenar aqui na Terra? Exatamente para esse propósito. Estabelecer o plano original do Éden e realizar o cumprimento de todos os pactos e promessas, porque o Senhor cumpre com o que ele promete. Vamos para o item 3 da lição e identificar qual foi o tempo e local do reino milenar de Jesus na Terra. O reino milenar de Cristo terá seu início logo após a volta triunfal de Cristo. Ou seja, logo após o segundo ato da volta de Cristo, logo após a batalha do Armagedon e logo após o julgamento das nações que nós estudamos na aula passada. Então, depois dessa grande vitória militar do Armagedon e do julgamento das nações e da prisão de Satanás no abismo por 1000 anos, ou seja, no próprio inferno, no Hades, no Tártaro, que é o lugar mais profundo do inferno, aí Cristo vai governar a terra com os santos a partir da cidade de Jerusalém, que se tornará, como já falei, a capital mundial da terra. Isaías capítulo 2. Isaías é o livro que tem uma predominância de profecias messiânicas do Senhor Jesus. Isaías capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, nós estamos falando dos últimos dias, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui já está bem definido esse milênio e esse governo em Jerusalém. O livro de Apocalipse não poderia deixar de afirmar sobre sobre o milênio. No capítulo 19, do versículo 11 até o 21, ele fala, nós já lemos isso em lições passadas, ele fala sobre essa volta de Cristo, para colocar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e a partir daí iniciar o seu reino de 1000 anos. Como vocês podem observar, nós vamos agora para o item 4 da lição.
E nesse item 4, nós vamos discutir as características morais, espirituais e naturais no reino milenar de Cristo. Ou seja, como é que vai ser este governo? E esse governo nós vamos ver a partir de 3 pontos de vista. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral e do ponto de vista natural. Então vamos iniciar falando em primeiro lugar das características espirituais. Neste reino milenar de Cristo, haverá justiça plena e absoluta na terra. Justiça plena e absoluta na terra. Começa aí as diferenças com relação ao que se vive hoje. Vivemos num mundo de injustiças, mas no reino milenar de Cristo haverá justiça plena e absoluta. A justiça de Deus será o parâmetro de convivência entre os homens e por isso o Senhor vai aplicar a sua justiça. Quem profetiza isso é Isaías, no capítulo 11, versículos 1 ao 5, quando diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cimo dos seus reis. Portanto, aqui há uma alusão direta a esse reinado pacífico do rebento de Jessé, porque Jesus é da linhagem de Davi. Muito bem. E Jessé era o pai de Davi. Haverá também o pleno conhecimento do Senhor e da sua palavra. Ora, se nós temos o próprio Senhor governando a terra, então Cristo estará pessoalmente presente na governança do mundo. E por isso haverá uma maior facilidade de se compreender os seus ensinamentos e conhecer plenamente. Hoje nós conhecemos a Cristo pela sua palavra que ele revelou e a partir de então é feita a interpretação. Mas aqui na terra, já no reino milenar, o próprio Cristo estará aqui novamente para ensinar a sua palavra e assim nós vamos ter o pleno conhecimento do Senhor. Vamos conhecer o Senhor face a face. Isaías capítulo 2, versículo 3, ele diz exatamente isso. 2, 3, diz: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Portanto, aqui está exatamente esta profecia. Isaías 11, 9, ele também diz isso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ainda mesmo Jeremias faz esta profecia também. No capítulo de número 31, versículos 34, diz assim a palavra do Senhor:
Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, outra característica espiritual é que, morais e naturais, é que haverá o conhecimento do Senhor e da palavra. Não haverá maldições na terra. Ou seja, ausência de maldições. A terra, no tempo do reino milenar de Cristo, não terá maldições, pois Cristo retirará da terra todas as suas maldições. E quem fala agora isso é o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículos 9 ao 11, quando ele diz assim: O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição. E Jerusalém habitará segura. Vou repetir aqui o versículo 11. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Outra característica espiritual, moral e natural desse reinado milenar é que não haverá doenças na terra. Não existirá doenças de nenhuma ordem no reino milenar de Cristo. Cristo governando a terra, não haverá nenhuma doença. Não haverá doenças de nenhuma ordem. Nós não teremos nenhum tipo de doença. Isto é uma bênção do Senhor. Isaías vai falar sobre isso no capítulo de número 33. Isaías 33. Lembrando que o livro de Isaías é o livro que contém mais profecias messiânicas, ou seja, sobre Cristo. E no capítulo 33, versículos 22 ao 24, diz assim: Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: Estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Vou repetir aqui o versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: Estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. No capítulo 35, Isaías volta a falar nisso. Ele diz a partir do versículo 3: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirá os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois alguns arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Portanto, aqui também há uma alusão direta de que todos estarão curados, livres de qualquer tipo de doença. Também no reino milenar haverá longevidade, longa vida
aos homens, haverá segurança e haverá prosperidade. A terra, na época do milênio, produzirá em abundância. Os homens terão longa vida como no princípio do Gênesis. Praticamente não haverá morte. E a terra estará segura com o Senhor. Isaías, capítulo de número 65, ele profetiza exatamente isso daí. 65, 19 ao 24, quando ele diz assim: E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho, que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó com o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Observe que aqui, no milênio, pessoas que estavam na grande tribulação passarão para o milênio. E essas pessoas são pessoas que ainda não estão no corpo glorificado. A igreja que foi arrebatada lá antes da tribulação estará governando com Cristo. Mas no milênio ainda terá a natureza humana, nascendo e também morrendo. Mas morrendo quando? Quando? Aos 100 anos. Porque morrer, ou mais do que 100 anos, porque a palavra diz aqui no versículo 20, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então, ainda no milênio, nesse governo milenar de Cristo aqui na Terra, ainda existirá pessoas que estão num corpo ainda não glorificado. E Cristo e a sua igreja estará governando exatamente estas nações. Haverá paz entre os homens na terra. A paz entre os homens reinará. E eu li agora há pouco o versículo, quando ele diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão, no versículo 25, desse capítulo 65. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então haverá uma paz plena na terra. Isaías profetizou isso, mas também o profeta Miqueias, ele também fala isso no capítulo de número 4, versículo 3. Miqueias fala também nessa condição de uma paz absoluta sobre a terra. Miqueias, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rédeas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então está aqui a profecia de Miqueias, nesta questão do milênio. Haverá uma restauração ecológica da terra. Lembrando que quando se inicia o milênio, antes ocorreu a Batalha do Armagedon e antes ocorreu a Grande Tribulação, com os flagelos lançados sobre a terra, em que houve grande dano na terra, na natureza.
praticamente destruída. A água, a própria terra, o ar. Então, a terra está de certa forma, destruída. Mas aí o Senhor Jesus restaura ecologicamente essa terra. A terra devastada pelos flagelos da grande tribulação e da batalha do Armagedon será restaurada em toda a sua extensão ecológica. Ou seja, Jesus restabelece todo o equilíbrio ecológico até de antes. A mesma, lá no princípio da criação. Ou seja, a Terra voltará a ter o mesmo ar, a ter a mesma força da Terra para produzir, tal qual no princípio da criação. Quem fala isso daí, profetiza isso, é Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículos 8 ao 10, ele vai dizer isso. Vamos fazer então a leitura da palavra. Ezequiel 47, 8 ao 10 diz: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Nós sabemos hoje que o Mar Morto ele é uma água totalmente salgada e imprópria para consumo do ser humano. Mas aqui, Ezequiel está dizendo que as águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Ou seja, serão águas potáveis e nos dá saúde. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então aqui há uma corrente de águas purificadoras que vai exatamente, vamos dizer assim, fazer uma restauração da terra que foram destruídas. Porque, como nós vimos na aula da Grande Tribulação, existe um flagelo de um meteoro que cai no mar e que torna o mar sangue. Da mesma forma dos rios. E agora sim, aqui é uma tipificação da restauração das águas, da purificação das águas. Mas toda a terra será restaurada. E por fim, nós teremos a salvação pela fé em Jesus. Ou seja, continua a mesma base da salvação. Eu falei que no milênio, pessoas que estavam na grande tribulação passarão para o milênio. Ainda que ainda não estão no corpo glorificado, que não morreram fisicamente, mas passaram e continuarão a perpetuar a espécie. A igreja glorificada com Cristo governa essas pessoas desse mundo, com essa paz, com essa longevidade, com a ausência de doença, com a ausência de maldições, com o conhecimento da palavra e com justiça. Mas haverá ainda a base da salvação. E para os vivos, claro. A salvação sempre foi e sempre será pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Né? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala exatamente dessa base que não muda em tempo nenhum, em evento nenhum apocalíptico. Ou seja, na grande tribulação, haverá salvação? Sim, haverá salvação dos que estiverem vivos fisicamente e que se dobrarem a Jesus. No milênio, haverá ainda condições de salvação? Sim, dos que estiverem vivos e que se dobrarem ao Senhor Jesus, aceitarem
o plano de salvação do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 2, versículos de número... Eu vou ler só do 1 até o 10, porque este, inclusive, é um dos textos mais prediletos meu. É um texto meu predileto da Bíblia, quando se fala do pecado para a salvação pela graça. Ou seja, nós não merecemos, assim, mas pela graça do Senhor, ela é nos dada. Então diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos agora tratar do item 5 da lição, que fala sobre os habitantes da terra no reino milenar de Cristo. Os israelitas e os gentios que não se dobraram ao anticristo lá na grande tribulação e sobreviveram a esse período de grande tribulação, sobreviveram também à campanha militar do Armagedon e do julgamento das nações na volta triunfal de Cristo. Estes estarão revestidos de corpos naturais finitos, ou seja, continuarão ainda com a natureza humana decaída. A igreja arrebatada, as duas testemunhas do Apocalipse, que foi enviada pelo Senhor lá na grande tribulação, e lá o anticristo assassinaram essas duas testemunhas, colocaram em praça pública para todo mundo ver. Então, essas duas testemunhas, mas essas duas testemunhas ressuscitaram diante de todos. Os mártires da grande tribulação, ou seja, aqueles que deram a sua própria vida por não se dobrarem ao anticristo, e eles fizeram parte dessa ressurreição, estes estarão revestidos de corpos glorificados eternos. E estes serão exatamente a igreja que vai governar junto com Cristo no milênio. Mas dentro do milênio, nós ainda teremos pessoas na natureza ainda decaída. Ainda que nós tenhamos justiça, pleno conhecimento do Senhor, não tendo maldições na terra, nem doença, nem longevidade, há uma longevidade, a paz, a terra restaurada, mas ainda haverá essas pessoas que continuarão a viver, continuarão a fazer os afazeres, e a população também irá se multiplicar nesse sentido. Muito bem, posto identificados os habitantes, de um lado você tem Jesus com a sua igreja glorificada, governando esse mundo, e as pessoas que vieram da grande tribulação, passaram pela grande tribulação, que continua a perpetuar a espécie humana na Terra. Então nós vamos agora
vê no item 6, como vai ser a organização social e política no reino milenar de Cristo. O reino milenar de Cristo, muitos denominam como milenial, é a última dispensação da humanidade. Ou seja, é o último evento em que há a presença da humanidade num corpo não glorificado. É esse aí. É a dispensação da humanidade no planeta Terra, onde as nações permanecerão organizadas em territórios, cuja capital do mundo será Jerusalém, com limites definidos, governados por Cristo e pela Igreja. Segundo uma organização social, onde normalmente vão nascer pessoas, como já falei, haverá casamentos, formação de famílias, trabalho produtivo nos mais variados segmentos da economia, haverá indústrias, comércio, agricultura, ou seja, é a vida da Terra agora com valores diferentes. Haverá ensinamentos nas escolas, nas faculdades, ou seja, uma vida normal terrestre, como no tempo da dispensação da graça, antes do arrebatamento, com uma grande diferença na relação entre as pessoas. Como eu já falei, onde prevalecerá a paz, a justiça, o falar de Deus e o falar com Deus. Nós já fizemos leituras relacionadas a este fato, mas Isaías, no capítulo de número 62, no versículos 1 e 2, ele diz assim, Isaías 62, 1 e 2. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Ou seja, Jerusalém, a noiva do Senhor. No capítulo de número 11, versículos 1 ao 9, nós já fizemos essa leitura, não vamos mais fazer. E Daniel, no capítulo 7, Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta é a organização social e política das nações na Terra, no reino milenar de Cristo. Mas também existe a organização espiritual. E na organização espiritual, a igreja, Senhor Jesus, juntamente com Cristo, regerá o mundo segundo as leis de Deus, com mão forte. Ou seja, a mão forte aí não é a mão de tirania, mas é a mão de justiça. A mão de que todos farão o que é certo. Apocalipse 2, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos. Ou seja, quem perseverar? Aquele que for salvo, aquele que fizer parte da igreja do Cristo. Haverá pecado no milênio, porém ficará contido no coração do homem. Pois a atmosfera espiritual do milênio, com Satanás preso, lembre que lá
na, 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 na grande tribulação, na batalha do Armagedon, Cristo, no final da grande tribulação, Cristo prende o anticristo e o falso profeta e lança os dois diretamente no Geena, que é o lugar permanente de sofrimento eterno, de tormento eterno. E pegou Satanás e prendeu por 1000 anos no Hades, no inferno, um lugar chamado Tártaro, que hoje nós denominamos como o lugar mais profundo do inferno. Então Satanás está preso lá. Ele ficará preso por 1000 anos, ou seja, durante o reino milenar de Cristo. Então ele preso, ele não vai induzir o homem, porque, como eu falei, terão ainda pessoas com a natureza humana decaída. Ele não induzirá o homem ao pecado. A presença de Jesus, visível governando a terra, com poder, e a prova contundente da igreja glorificada, que passou do pecado para a morte, melhor dizendo, do pecado e da morte para a vida eterna. Então, preste atenção, as pessoas que estarão vivendo no milênio, que vieram da grande tribulação, que nascerão, são 1000 anos, pelo menos aí nós teremos 10 ou 15 gerações de pessoas. Essas pessoas terão como testemunho a própria igreja, que sai do pecado e da morte para a vida eterna, e terão o próprio Jesus para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse modelo demonstrará aos habitantes do milênio e seus descendentes em corpos naturais que a base da salvação é Cristo. Então, no milênio, a base da salvação continua sendo Cristo, para os vivos. Mas, quando Satanás for solto, porque Satanás vai ser solto no milênio, aí o pecado no milênio dos homens, em sua natureza adâmica, será manifestado. Então, passado 1000 anos, Satanás é solto lá do Hades, do Tártaro, e ele passa a induzir os homens em corpos naturais ao pecado, a se rebelar contra Deus, como fizera com os anjos celestiais e quando estava atuando na terra antes de ser preso por 1000 anos. E os homens, nessa natureza, de corpos finitos, naturais, vão seguir Satanás. Apocalipse 27 ao 9 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Ou seja, Satanás está levantando uma nova rebelião contra o reino milenar de Cristo. O número dessas é como a areia do mar. Preste atenção. São milhares, aliás, milhões e milhões de pessoas que vão se juntar a Satanás para se rebelar contra Cristo. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não conseguirão. Essa rebelião ela será totalmente aniquilada. Por quê? Porque vai descer fogo do céu e vai consumir todos eles. Por isso, é o poder de Cristo na terra. Isaías também vai falar sobre isso. Observe que o livro de Isaías é um livro que fala muito sobre a questão da profecia messiânica em todos os eventos, muito especialmente no milênio. Isaías, no capítulo 26, versículos 9 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: com minha alma suspiro de noite por ti. Com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra,
Os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Até na terra da retidão, ou seja, na terra de justiça. Aonde? No reino milenar de Cristo. O homem comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Portanto, serão consumidos. Muito bem. Continuando ainda sobre o milênio, nós estamos estendendo a nossa aula, mas deve ser assim porque só vamos compreender nas minúcias do que vai ocorrer no futuro se realmente explorarmos toda a palavra do Senhor na leitura, na interpretação. A Santa Bíblia, ela não menciona sobre a questão dos santos se alocará no reino milenar de Cristo. Porém, cremos piamente que a igreja glorificada, ela vai estar na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém será, então, assunto da nossa próxima aula. No caso aqui, a cidade santa, preparada por Cristo para a nossa morada em um ponto da atmosfera terrestre. Então, é a Jerusalém celestial, agora, que desce do céu. Essa é a nossa morada. Ela fica suspensa durante o milênio sem tocar na terra, pois a cidade é santa e pura e não pode tocar a terra decaída. A terra foi restaurada, mas ela continua decaída. Porém, a nova terra será o firme alicerce desta cidade. Mas quando o Senhor criar a nova terra, também será assunto daqui a 2 aulas, aí sim, a cidade santa poderá tocar essa terra nova. A terra que está decaída, a cidade santa não toca, ela fica suspensa no ar, possivelmente ou no céu atmosférico, que é isso que a gente enxerga, as nuvens, ou no céu celestial, onde estão os planetas e as estrelas. João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículos do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Portanto, o que nós acreditamos piamente é que a igreja, governando com Cristo essa terra restaurada, ela vai morar na Nova Jerusalém e não propriamente na terra. Hebreus capítulo 11, carta aos Hebreus. No capítulo 11 nós também temos uma alusão pertinente a esse assunto da morada dos santos no milênio. Hebreus capítulo 11 e nós sabemos que o capítulo 11 da carta aos Hebreus é o capítulo que fala sobre os heróis da fé, né? Fala sobre a fé. Então, no versículo 8 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Olha o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, é a Nova Jerusalém. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, e ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade. E essa cidade é a Nova Jerusalém. Nós vamos estudar aí nas próximas aulas com muitos detalhes. Agora, onde será a morada? Então, acreditamos que a igreja glorificada estará aí na Nova Jerusalém, que é essa cidade santa, preparada por Cristo para a nossa morada em um ponto da atmosfera terrestre, suspensa sem tocar a terra. E nas próximas aulas nós vamos estudar sobre a infraestrutura dessa cidade, vamos conhecer como vai ser essa cidade ali. Ó, praças, rios, luz, a luz que tem nessa cidade. Tudo isso vai ser na próxima aula que nós vamos estudar. Próximas aulas. Bom, mas a morada de Satanás, dos demônios e dos ímpios, para onde eles vão? Para onde vão Satanás, os demônios e os ímpios? Depois de 1000 anos do governo de Cristo, Satanás será solto, como já nós fizemos nessa leitura. Solto do abismo. Ele convencerá muitas nações a se rebelarem contra Cristo. E milhares seguirão a Satanás, demonstrando quão corrupto é o coração do homem. Observe que mesmo no governo de Cristo, com a sua igreja, o homem, o coração é tão corrompido que ele vai se aliar a Satanás contra Cristo. Mesmo ele vivendo num lugar de paz, sem doença, com justiça, eles ainda vão se rebelar contra o Senhor. Então, o coração do homem é muito corrupto. Pois mesmo nesse ambiente que nós falamos, propício no tempo do milênio, para a comunhão, adoração a Deus, pecarão e se levantarão contra Cristo. Porém, o Senhor Jesus faz cair fogo do céu e os consome. Totalmente, sendo então jogados no Hades. E o diabo será jogado no lago de enxofre e fogo, juntando-se ao anticristo e ao falso profeta. Então vamos fazer uma análise aqui deste slide. Você pode observar que do lado esquerdo nós temos hoje que é o atual inferno, que é conhecido como Hades ou Sheol. No inferno, o Tártaro é o lugar mais profundo. E aqui eu vou fazer uma analogia. Vocês já devem ter escutado alguém falar assim: vá para os quintos do inferno. Esses quintos do inferno aí é exatamente o Tártaro. É o lugar mais profundo do inferno. Aí, no final do milênio, quando há essa rebelião, fogo do céu cai sobre eles. Todos os que morreram sem Cristo, não se dobraram a Cristo, vão para o Hades ou Sheol. Satanás também, que estava no Tártaro, foi solto. O que é que o Senhor Jesus vai fazer? Vai pegar Satanás e jogar no Geena, onde lá já estão o anticristo e o falso profeta. Então se forma ali a tríade satânica no Geena. O Geena, o lago de fogo e enxofre, já foi inaugurado por anticristo, no caso, na época, né, será inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. No final do milênio, quando Satanás se rebela com os ímpios, Satanás será jogado
diretamente no GM. E todas as pessoas, infelizmente, que não se dobraram a Cristo, não aceitaram o plano de salvação do seu Jesus, que estão em tormentos no inferno, serão lançados para o lago de fogo e enxofre, que é o lugar de tormento permanente. Tá? O Hades ou Sheol não é um lugar permanente de sofrimento. Existe. Felizmente, como já disse, tem milhares e milhares de pessoas lá sofrendo. Todas elas serão lançadas no Gênesis. E lá estarão com Satanás, com o Anticristo e com falsos profetas. Nós já fizemos essa leitura dessa rebelião, está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 9. Como já frisamos, após uma nova rebelião no milênio, Satanás e os demônios e os ímpios serão jogados no lago de fogo e enxofre, onde lá estarão o falso profeta e o anticristo. Concluindo a aula de hoje. O reino milenar de Jesus Cristo aqui na Terra será estabelecido como um tempo de refrigério, como tempo de paz, como tempo de justiça, como tempo de prosperidade. Porém, ainda existirá por vir um estado eterno na linda cidade espiritual, ou seja, a Nova Jerusalém, com os novos céus e nova terra. Nas próximas aulas nós vamos explicar como é que vai ser os novos céus e a nova terra. E aí já será céus e terra sem estar corrompida, né? Sem essa natureza decaída. Aí será tempo de vida eterna, tempo de vida abundante pelos séculos dos séculos. Aí Satanás já não estará mais atormentando as pessoas, porque todas as pessoas que estarão aí no novos céus, na nova terra, estarão num corpo glorificado, imunes ao pecado. Satanás lá no Geena, junto com o anticristo e o falso profeta. Então, esta é a linda cidade, a nossa morada, a Nova Jerusalém. E, como já falei, tempo de vida eterna, tempo de abundância, tempo de paz e tempo de justiça. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula do curso Apocalipse, os sinais de esperança. Se Deus permitir.